Olá, meus amores, meus súditos. Hoje eu estou aqui no espaço Solaris School Music, né, Cabana Boy? Solaris Coworking. Uma escola em HD, TQT e TV. Para falar para vocês, no quadro Profissões, eu vou conversar com essa delícia do Flávio Zani, da cidade de Araçatuba, que é repórter, produtor, escritor, ator, meu amor, e cerimonialista. Nossa! Você não quer ser... Celebrante. Celebrante, né? Celebrante. Celebrante para cerimonialista. Qual que é a diferença, Flávio? A cerimonialista é aquela pessoa que organiza o casamento inteiro, né? Eu só faço a celebração. Tá, ó. Só caso os noivos e vai embora. Entendi. É. Gente, você começou muito cedo com reportagem, né? Eu lembro de você novinho na TV, eu até achava que era a TV Cluj lá, né? Novinho de tudo, né? Uma criança, um bebê. E, né, enfim. O que te chamou a atenção para a área de comunicação, Flávio? Eu sempre gostei de comunicação, desde pequenininho mesmo, né? Na verdade, quando eu era bem pequeno, eu brincava que o banheiro da minha casa era o estúdio da televisão. Olha. Então eu sentava na privada, onde eu apresentava o meu jornal, recebia fax, que era papel higiênico, eu gastava rolos e rolos de papel higiênico com fax. Minha mãe odiava aquela brincadeira, né? Mas eu já queria trabalhar com televisão. E aí eu fui fazer jornalismo, que era o caminho mais fácil, né? As pessoas falam, você sempre gostou de jornalismo? Não, eu gostava de televisão. O jornalismo foi o caminho que me fez chegar na televisão. E aí eu entrei no SBT através do curso de jornalismo e lá estou há 15 anos. Há 15 anos no SBT? 15 anos! Virei móveis e utensílios. Olha que delícia, né? Móveis e utensílios. Vai aposentar lá, né? E me fala uma coisa, a diferença entre o repórter e o produtor, você que já passou para reportagem, depois foi produtor, é emoção que é demais, Flávio. Tem diferença? Você consegue ter uma outra sensibilidade, né? Porque quando a gente começa como repórter, alguém manda em você. E quando você produz, você manda na outra pessoa, né? Como é que é? A produção, ela vem antes e depois da reportagem, né? Porque a produção, ela vai ligar para o entrevistado, vai apurar aquela informação, vai fazer tudo isso daí. E aí o repórter, com esse já material escrito, que é a pauta, né? Ele vai pra rua fazer a reportagem. Então ele pode encontrar um cenário diferente do que foi produzido, ou ele pode afirmar realmente aquilo, ou encontrar uma situação totalmente aleatória. Ele vai terminar de apurar a informação na rua, fazendo a reportagem. Sim. Por isso que assim, a reportagem ela é mais interessante do ponto de vista, porque é onde você encontra pessoas, conversa com pessoas. Um dia você está falando de um assunto, outro dia você está em outro, um dia você está falando de futebol, no outro dia de política, no outro dia de comportamento. Você vive, não tem rotina. Não tem a menor rotina, principalmente aqui no interior, porque existem aqueles jornalistas que são só de política, só de... Aqui não, aqui a gente fala de tudo. É crético, né? Crético, completamente crético. Que delícia! Então é isso, e depois tem a produção, a pós-produção, né? Porque aí às vezes você dá uma informação que ela precisa de confirmação depois, tipo uma apreensão de drogas. A polícia faz, esse montante aqui são 50 quilos. E aí você fala no jornal que são 50 quilos, mas aí depois eles fazem a pesagem oficial, deu 80. Então essa pós-produção precisa acontecer também. Nossa, olha, eu nunca pensei nisso, tá vendo, Camera Boy? Então vocês têm que apurar os fatos e me fala uma coisa, do tempo que você estava na bancada, né, que você fazia reportagem, qual foi a pior notícia que você se lembra de ter de transmitir, de falar, né? Se tem alguma coisa assim que te abalou, te deixou... eu lembro de uma... Não vou nem falar que o povo vai rir, mas enfim. Você quer que eu fale sério ou você quer que eu fale... Não, eu quero que fala sério. Porque, né? É que eu lembrei de um assunto. Não sei, né? Eu assisto o jornal, né? Enfim, né? Não, deixa eu falar. Qual assunto? Não. Se você ficar curioso, eu travo. Não, sabe o que acontece? É que às vezes eu escuto Ronda Policial e lá fala uma coisa, aí vai pro jornal e fala outra. Às vezes a notícia que falou na Ronda lá, né? Não é a mesma coisa que tá no jornal. Entendi. Né? Aí você fica na dúvida, né? Em quem acreditar. Exatamente. Entendi. E como é que faz isso, né? Qual foi a notícia que você deu? Olha, você lembra que você ficou assim, nossa. A primeira vez que eu vi um cadáver na minha frente, que não fosse de um velório, eu fiquei assustado. Eu fiquei assim... De assassinato? Não, na verdade foi um raio que caiu na pessoa. Meu Deus! E, na verdade, em duas pessoas, era a avó e a neta. Aqui em Araçatuba? Aqui em Araçatuba, em Meu 2008. Deus, essa notícia eu não vi. Olha, glória a Deus. 2008, no bairro Araçatuba G. Meu Deus. Eu fazia 3 meses que estava no SBT. Não era repórter, era produtor, mas eu entrava na escala de final de semana na reportagem.
E aí tinha um dia de chuva, aconteceu essa situação, eu tive que ir lá. Então a primeira vez que eu vi aquela situação, assim, 2 pessoas mortas, caídas num chão, aquilo me assustou terrivelmente. Tanto que, assim, depois eu comecei a pensar nisso, né? Tanto que eu passei a gostar mais de entretenimento do que do jornalismo em si, porque o jornalismo em si é pesado. Né? Não é? É a morte, o acidente, é a tragédia. Né? Você imagina levar isso pra casa todo dia? Deus que me livre. Chegou uma época que eu comecei a ter aquela... É até bom que a gente tá aqui, que eu já me trato, né? As maçanetas, eu ficava tentando ver se estava trancada mesmo 5, 6, 10 vezes. Aí eu falei, não quero mais isso não. Tem gente que ama, tem gente que gosta, ótimo. Eu gosto mais de entretenimento. Né? Imagina pra quem tem que passar. Não é câmera complicado. Exige uma preparação muito forte. Que coisa, eu fiquei coisada. Enfim, agora... Você já viu um cadáver? Já, vários. Eu convivo com isso quase toda noite. Você sabe, né, câmera boy? Minha profissão exige... Eu sei, por isso que eu é uma coisa esquisita, né? A primeira vez eu travei. Na verdade, eu desmaiei junto com ele. Primeiro dia de trabalho, que, né, as minhas amigas lembram. Porque ele mexeu? Ele soltou uma flauta, eu assustei. E eu achei que... Não sei. Acontece, né? E a gente, né? E quando... né? Enfim, né? Abafa o caso. Deixa eu te falar, você já teve vontade de rir fazendo alguma matéria? Algum momento que você teve, tipo, né, a Lilia Vitifiba, né? Que teve aquela crise com a vovó do pó. Você teve alguma vez vontade de rir? Não, acho que não. Vontade de rir, assim, numa hora imprópria. Porque, assim, se uma pessoa cair na minha frente, eu vou dar risada. Eu também dou. Eu não consigo ajudar. Nessa hora, a solidariedade passa longe de mim, porque eu dou risada. Não tem jeito. Tanto que se eu passar por uma situação dessa, eu finjo que não é comigo. Já aconteceu, inclusive, aqui no Calçadão, mas, enfim. Acho que, assim, eu consegui, nas entrevistas que eu fiz, nas reportagens que eu fiz, na hora que eu tinha que ficar sério, eu ficava mesmo. Sabe por quê? Parece que não, mas eu sou extremamente tímido. Eu percebi. Tanto é que ele é tímido, um dia eu encontrei com ele. Ele é tímido, eu encontrei na rua. Ele tinha gravado comigo há muito tempo atrás, uns 15 anos atrás, quase. E ele não me conheceu. Eu falei, gente, esse moço, que moço orgulhoso. Gravou comigo, mas já juro que eu pensei. Mas aí, depois eu vi que não era. Deus. Né? Mas como que você vai gravar na pessoa que você gravou? Não lembro, gravou? Com tanta gente, não dá. Mas aí as pessoas pensam isso, passa às vezes essa impressão, né? Não, mas por exemplo, pra você ver como eu sou tímido, se eu for no circo, eu tenho um problema com o circo. Não é que eu não gosto de circo, eu adoro circo. Mas sabe quando o palhaço precisa chamar alguém da plateia? Ou até uma peça de teatro, precisa chamar alguém da plateia, né? Eu sou alto, então assim, se eu estiver sentado lá no fundo, às vezes eu tô ainda, né, a luz acende assim, eu começo a fazer assim, ó. É tímido. Eu morro de vergonha. Eu fui naquele Walt Disney, né, na Árvore do Show, um sítio famoso da cidade, que eu fui, mas na hora que começou a chamar, eu saí por baixo da lona. Eu também morro de vergonha. Eu sou super tímida, eu não, né, enfim. Percebe, né? E deixa eu perguntar uma coisa. Pode você está escrevendo uma novela, né? Que eu vi, né? Meu Deus. Você faz parte do programa, né? Bem na hora. Bem na hora, que é maravilhoso, com o nosso delícia do Carlos Hernandes. Delicioso. A nossa querida, né, Demorou. Que fizeram uma matéria sobre minha pessoa, agradeço, né? Sou muito grato a isso, porque vocês tiveram a sensibilidade de contar a história de um artista da cidade de Araçatuba, inclusive o primeiro personagem da cidade. E eu pesquisei, depois a gente acabou descobrindo que não tem outro personagem que represente a cidade. Olha só. Né? Assim, existe nome de pessoas, mas não personagem. Teatral. Não tem. Né? Você é pioneira. Sou pioneira, né? Eu sou a primeira, né? Não é Rondon, é pioneira. É pioneira, né? Desbravadora. E como é que é escrever novela e como é que é atuar? Porque você também tem pinta de galã ator. As meninas não ficam assim, chumiscando. Como que é? Eu vejo no Instagram as atuações dele. Eu vejo também e eu fico, né, molhada. A boca vira um corgo. Minha boca. Enche de água. Ai, meu Deus. A novela que eu escrevi chama Quem Tudo Quer, Nada Tem. Exatamente. Né? Já tem esse nome. E a gente queria que fosse uma novela mexicana, que tivesse aquela coisa assim... Aquela pegada, né? Aquela Paula Bracho, sabe? Sim. Batendo na Paulina, um negócio assim bem dramático, né? Eu também. E aí a gente criou essa história, a história de uma mulher super ambiciosa que fica entre o amor e o dinheiro. Se você tivesse que ficar entre o amor e o dinheiro, o que você ia escolher? Atualmente eu tô ficando com o dinheiro. Porque... Também no preço das coisas atualmente, né? Vamos ser sinceros. Vamos. O amor dá o eixo barriga, quando eixo, depois de 9 meses você vê o resultado. Igual a música do famoso Tchan. Então, e a nossa protagonista, Soraya Demorou, interpretada pela Renata Demorou,
ela fica entre essa situação aí. Ou ela vai pro dinheiro ou ela vai pro amor. E a novela se desenrola. A gente é uma novela de 3 capítulos, porque o orçamento é baixo. É baixo, mas eu acredito que você tem outras novelas, outros clássicos, né? Deve vir pro Natal, aí deve vir mais. Mas por que a gente pensou em 3 capítulos? Porque começo, meio e fim. Exatamente, tá ótimo. Toda novela é assim. Novela tem o primeiro capítulo maravilhoso e o último capítulo maravilhoso. O meio é enrolação. barriga. É a barriga. É a barriga, gente, não dá. É a barriga. Nós fizemos lipo na novela, são 3 capítulos só. Não tem Porque eu barriga. me diverti muito, eu gosto, e eu fico pensando assim, né? Que esse tipo de coisa tem que ser valorizado, né? A gente gosta desse tipo de coisa, é uma boa iniciativa. Então, Né? isso E aí. mostra também o lado ator, Fazer mais, né? Clark Kent, né? Ah, o lado- né? Todo lado ser- ator. Ator Mas você- metado. Não, ator, né, querido? Porque também agora você Aliás, é um crime me chamar de ator, porque quê, querido? eu não sei atuar, não. Ah, eu gostei, eu fiquei com a boca, né? Você gostou? Amei, eu fiquei com a boca molhada. Ai, gente. Enfim, né? E você também faz casamento, celebra casamento, né? Como é que é isso? Como é que é essa vida de ser... Vamos virar a chavinha. Vamos ver, porque se eu falar aqui meus desejos... Enfim, abaixa a piga pé, como que é? Pop piga, como é que é? Pipa Pig. Aí, ó. A Pop Pepa. Tudo bem, Nervosa. tudo bem, tudo bem. Como é que é lidar com as pessoas nesse dia? É muito É. ego, é muita emoção, é muita passar fome, como é que é? Porque nesse dia a gente quer estar bonita, né? Não quer estar chapada, É. cabelo escovado, maquiada, É né? totalmente diferente de televisão. Uma coisa absurdamente diferente. Eu achei que assim, eu tenho facilidade pra falar em público, então vai ser tudo certo fazer casamento. Nada, eu demorei muito pra me adaptar, porque realmente é diferente. Porque você tá lidando com 2 Sonhos, pessoas, exatamente, no dia mais importante da vida delas. Pra mim foi dia do divórcio, mas enfim. E Mas como é que é? até então, né? Até então teve essa cerimônia, né? Até então Teve é o uma festa casamento. junina pra comer uma paçoca, né? Numa fogueira, enfim. Então ali você vai contar a história, né? Porque é um casamento personalizado. Então você vai contar a história do casal, como eles se conheceram, como é que foi o primeiro beijo. Sabe como é que foi? coragem, O primeiro Gugu. isso, o primeiro aquilo. legal isso. Como é que a coisa foi evoluindo até Sabe chegar no que casamento. Ah, Então são histórias diferentes. E aí é legal, porque como é um casamento personalizado, tem que ter a identidade de cada casal. Então não existe uma celebração aí igual a vem o outra. sol do repórter. Exatamente. Olha que delícia, ele casa, meu amor. Ele faz Investigativo. diligência. Ele Eu faz vi no diligência. Nelson Rubens, eu Olha quero lá. saber de tudo. Ok, Nelson Rubens, um beijo pra você. Um beijo, Nelson Rubens, porque eu faço uma entrevista com os casais 2 meses antes do casamento. Menino. Pessoalmente, a gente vai, toma um café, vai numa padaria aí qualquer. E aí eu vou lá, anoto tudo que eu preciso e crio o roteiro. Cada casamento tem um roteiro diferente. Gente, ele pode escrever livro. Porque isso é coisa Eu de já escritor. escrevi livro. Então vamos falar sobre isso. Como que é o nome do livro? Você já explicou? Ai, faz 12 anos que Olha, eu eu fiz tô por isso. fora do seu livro. Então como é que é o nome Não, do mas eu livro? fiz só um. Não tem problema, a gente divulga, a gente busca lá do bom. Vamos bombar esse livro. Chama Poderoso Arlequim. Ó, gostei do nome, hein? Poderoso Arlequim. Mas parou no primeiro. Não. Mas tudo bem. O celebrante acha que vai ter um futuro melhor do que o Fazer um escritor. livro contando os casos que você já viveu. Gente, é verdade, Câmera seria Boy. ótimo. O que tem de caso em casamento é realmente. O que você presenciou que foi mais engraçado, te deixou quase com a boca na mão, né? Não, engraçado, eu não sei, mas assim, o que acontece muito em casamento é a madrinha desmaiar. Mas, gente, isso acontece não é só em novela? Não, achei que fosse só no Faustão também, na videocassetada. Mas não, acontece mesmo. Porque a madrinha não comeu naquele dia que ela tinha que entrar no vestido. E aí o casamento é em novembro, às 4 da tarde, com No sol Pantanal de Araçatuba, né? Que Araçatuba é um Pantanal, né? É porque ela queria um noivo. Né? Também, Então. né? Não, mas você imagina um casamento às 4 da tarde, no sol de novembro, de dezembro, de janeiro. Que Araçatuba começa por cima e por baixo, né? Porque diz que aqui É um é micro-ondas. lava vulcânica aqui, né? Aí Não, diz que- e aí eu tô ali fazendo o casamento, tô sentindo só o suor descendo assim. Então eu imagino a situação de quem tá ali, maquiada, de pé. Mas, gente, não deixa a madrinha de pé, por favor. Olha, gente, um conselho, põe andador. Ou senta a madrinha em senta. algum lugar. Não deixa a madrinha de pé, que a madrinha desmaia. E deixa eu falar uma coisa, você como uma pessoa multicoisada, assim, enfim, multiplataforma, você é muito assediado por ser repórter, por ser escritor, por ser ator, por ser cerimonialista. Assediado como? As pessoas não... Tipo assim, de vir né? conversar, vir tirar De foto. conversar, de achar que pode jogar um charme,
pede um zap, enfim. Ah, não, de vez em quando tem gente que vem tirar foto, que vem falar que viu, no shopping. Mas não aperta não, né, assim, de apertar. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Assim, sabe qual é o público que mais me ama? Terceira idade. As vó? As avós. E as vó têm dinheiro, E elas- né, gato? Elas pagam cada café. As vovós, elas me apertam, elas me Imagina. beijam. Vê você como neto, Me né? vê como neto. Olha que Olha que delícia. coisa gostosa. Tiver a televisão, né? Então, e é igual vó mesmo, depois dá aquele dinheirinho escondido assim. Olha, que delícia, gente. Ó, as vó sabida, hein? Essas vozes. Que delícia. Eu fico Mas encantado. e tem um pessoal que assiste a gente já faz tempo e acompanha o nosso trabalho. Sim. E tem a Thaís lá em Guararapes que me segue. Então, assim, é um pessoal bacana aí. Nosso trabalho é esse, né? Então a gente tá aparecendo. Então as pessoas se identificam com a gente e de alguma forma dá carinho. Tá vendo? Por que você teve a ideia de ser celebrante? É celebrante? Celebrante. Eu falei cerimonialista, né? Que ele Cerimonialista. explicou depois. Foi uma cerimonialista que me viu e falou: opa, você tem perfil de celebrante. Foi a Olha. Valéria Galves, tenho maior gratidão pela Valéria. Porque o que acontece? Eu faço apresentação de eventos corporativos já há muito tempo, 10, 12 anos. E aí eu estava fazendo um evento aqui em Araçatuba e essa cerimonialista estava organizando esse evento. Aí ela olhou para mim e falou: opa, você tem perfil de celebrante, você já pensou em fazer isso? E eu já tinha até pensado, mas nunca tinha dado um passo além de pensar, né? Sim. E aí ela me ajudou, me instruiu, me ensinou, fez um intensivo assim e já me apresentou um casal. E aí eu falei pra esse casal, falei, olha, vai ser a primeira vez que eu vou fazer, tá? Você vai debutar, né? É, assim, não menti em nenhum momento. Sim, claro. E deu muito certo. Foi uma celebração muito gostosa, na hora do almoço, assim, num campo. E aí, dentre os convidados desse casal, tinha um outro casal que ia Que casar também e aí casar. me chamou. E aí isso começou. Aquela coisa, uma E aí corrente, esse casal né? tinha uma outra cerimonialista. E aí a rede começou. Que E legal. aí eu já fiz casamento até em Três Lagoas, na véspera de Natal. É, eu Já vi fiz que... casamento debaixo de chuva, todo mundo molhado. Já fiz de tudo que você imaginar. Gente, que Mosquitinho. delícia, né? Eu, gata molhada do Gugu nessa chuva, você sabe, né? Passa todo mundo do copo aqui. O cofre. Lembra, né? Saudoso anos 90, esse é pra que Deus quem o tem tenha. 30 ou mais, né? Né? Você não viu, Piada- né? Ah, mas eu lembro do Mas cofre. ele vê no YouTube agora, né, gato? Porque começou a ouvir, né? Verdade. Olha, Flávio, eu quero agradecer a Ah, sua eu que participação agradeço. no nosso programa. Imagina. Ivocred recebe quadro Profissões, né? Ele é multiuso, multicoisado, né? Como nós podemos falar, né? E no meio disso tudo, pra gente encerrar aqui o nosso bate-papo, em relação às fake news, como é que você lidar com isso? Sendo repórter, sendo... Porque a gente, às vezes, lê, né, essas coisas e fica... Uma pergunta. Como é que você lidar sendo do meio. repórter? Fake news é o grande problema do momento. E eu acho que nesse ano ainda vai ser mais ainda com eleição, Sim. com tudo que vai chegar aí pela frente, né? Então, assim, se eu puder dar um conselho para as pessoas, primeiro, vocês, enquanto telespectadores, leitores, ouvintes, têm o poder de acessar uma notícia em mais de um lugar. Sim. Então, você recebeu uma notícia no seu WhatsApp. Poxa, veja depois, você está com o celular na mão, entra num site... Procura, né? Procura ver na televisão, procura em mais lugares antes de espalhar qualquer coisa. E aí você pode ter recebido uma fake news aí no seu celular, ou visto uma reportagem, uma notícia que foi feita por um jornalista que não é profissional, e aí você pode espalhar uma coisa e prestar um desserviço para a sociedade. Então, Por isso, porque você estudou pra isso, né? Porque hoje, com o celular na mão, todo mundo acha que é repórter. é Né? verdade. Acontece uma coisa, já que naquele dia que teve o assalto aqui, eu tava de plantão num negócio aí, 5 minutos antes o mundo falou, ó, o banco tá como chama? O banco tá cercado, o hospital da cidade tá cercado, o pronto-socorro tá cercado, eles estão entrando armado. Então, quem estava dentro da instituição não sabia se era verdade, se era mentira. Exatamente. Acreditou. E aí ninguém saiu, e ficou aquela coisa assim, uma porta que rangia, o povo já baixava. Mas Por conta de uma exatamente notícia, isso. né? E outras vezes você tá num grupo, você tem um grupo de WhatsApp de pessoas que pensam igual você. Provavelmente ali é um lugar que vai minar fake news, porque ali as pessoas pensam igual. Então é importante você assistir notícias em canais diferentes, em veículos diferentes, em mídias diferentes, para você ter o maior número, um leque de opções e não cair em fake news. Você acha que hoje as emissoras são politizadas? As pessoas são politizadas, né, de um modo geral, e aí não tem como. Eu posso dar um exemplo? Claro, assim, evidente. É até um pouco... É que o bate-papo tá tão gostoso, É até um pouco né? interessante, é bem interessante isso, porque olha,
Imagine que eu sou um repórter que tenha como é que fala? Eu gosto, eu sigo, eu me identifico com o movimento dos trabalhadores sem terra. É um exemplo, tá, gente? Sim. Se eu gosto, e acontece um caso aqui na cidade de eles entrarem numa propriedade, eu vou colocar assim, 200 pessoas do movimento dos trabalhadores sem terra ocuparam a fazenda tal. Quando você fala ocuparam, parece que eles... Não, mas parece que eles entraram tranquilamente, eles ocuparam, eles abriram a porteira e entraram. Agora, se eu sou contrário, eu vou lá e escrevo invadiram, porque invadiram já parece que teve luta guerra, foi uma coisa tiro. mais violenta. Só que ocupar e invadir é a mesma coisa. Só que aí eu já trabalhei a minha ideia do que eu penso sobre aquilo para, de uma certa... Às vezes, consciente ou inconscientemente, acabam mexendo com a opinião das pessoas. Exatamente. E aí não é nem a empresa, é o jornalista mesmo, é a pessoa. E também não é do jornalista, é do ser humano, né? A gente pensa como um, como o outro, tem opiniões diferentes. Então, por isso que é importante você assistir mais de um telejornal. Se você assiste todos os dias o mesmo, ok, melhor do que não assistir nenhum. Mas veja mais de um. Hoje, tem 2 no mesmo horário, ótimo. Um dia você assiste num canal, um dia você assiste no outro, um dia você ouve no rádio. Você não cai em fake news se você fizer isso. Tá a dica aí, Não meus cai em frutos. fake news. Porque a gente fica, né, muito temerosa com as notícias, né? Tem um monte de notícia aí, inclusive quando começou o Covid, que agora estamos caminhando para o final, mas disse que já está voltando de novo o diabo. Não, enfim, não vai não, né? pelo amor de Deus. A gente sabe que teve muitas prós e contras, né? E por conta disso, muita coisa disseminou, muita coisa, né? E uma coisa que eu quero perguntar para você. Você como repórter, você tem que ser neutro, né? Vocês não podem me mostrar, tipo, aquilo, isso, aquilo outro. É difícil trabalhar isso dentro de vocês, porque como ser humano, a gente às vezes quer dar uma salgada no peixe, né? É difícil. É difícil e eu digo assim, isso em relação a mim, tá? Sim. É quase impossível. Porque eu sou jornalista há 15 anos. Eu sou ser humano há 36. Olha que então, novinho. eu tô muito mais acostumado a ser ser humano do que a ser jornalista na profissão mesmo. Então é impossível, eu já me emocionei, eu já chorei, eu já larguei o microfone e fui tentar resolver o problema da pessoa. Na época que a gente fazia matérias pro Televerdade, que eram Sim. matérias assistenciais. Então era difícil você ali fazer uma matéria na casa de uma pessoa, era 9 da manhã, a pessoa falava que não tinha o que comer na hora do almoço. Como é que você vai embora da casa da pessoa? Tchau. Entendeu? Né? E não se envolve, né? Porque a questão é essa, não se envolva com a notícia. Eu acho impossível, eu não consigo não me envolver. Eu me envolvo mesmo, fico indignado, já fui ameaçado de morte, e a pessoa que me ameaçou já morreu, então não tem problema nenhum. Então, assim, é muito difícil. É realmente um trabalho. O jornalista é um trabalho psicologicamente pesado. O que faz jornalismo diário, né? Sim. No meu caso, hoje é entretenimento. É uma coisa Que é uma mais... delícia, né, Câmera Boy? É muito melhor você entrar na casa das pessoas e fazer as pessoas darem risada. Nossa, já pensou? Que delícia. Eu vejo a escolinha, eu vejo o desafio musical. Desafio musical. Né? Eu gosto de ver essas coisas. Inclusive, até já participou, né, Câmera Boy? Vocês ganharam? Eu não lembro. A gente ganhou a coisa deixou, né? A menininha lá. Demorou? Demorou, aquela delícia. A Demorou tá em Natal hoje. Olha, quem pode, Tirando né? fotos seminuas. Deixa o pai dela ver. Exato. E ela arrumou namorado? Já? Né? Não. Eu preciso ensinar outra simpatia pra ela. Quem sabe dessa vez sabe. Aquela não deu certo. Não deu certo, mas acho que é porque ela já tinha comido um marmitão. Mas ela... Mas ela tava fazendo uma esses tempos atrás, é que eu não posso falar qual é. Sim, né? Porque Mas senão- ela fez uma aí. Não sei se deu certo. E como é que é trabalhar com o Hernandes? Eu fiquei curioso, porque o Hernandes é uma delícia, né? Eu lembro do Hernandes desde a época da árvore do show. Hernandes, olha, pelo Não, amor. o Hernandes, ele é aquela pessoa assim, que você precisa falar assim, Hernandes, vamos, o programa começa às 11 horas, é ao vivo, vai! Porque ele fica conversando, é igual curva de rio. Você já colocou uma caixa no rio e viu ela indo? Na hora que chega na curva, ela enrosca, né? O Hernandes é assim, ele cumprimenta, ele beija, eu até falo pra ele, Hernandes, para, você não tá em campanha. Brincadeira. Mas assim, ele é muito assim, Ele né? é muito receptivo. Então, e assim, a gente precisa às vezes fazer o papel do chato, que chega lá e fala, Hernandes, é 11 horas que começa o programa, pelo amor de Deus, daqui a pouco chega no horário, você não tá no estúdio, vai cair sobre minha culpa, né? Mas ele é assim, e aí a gente não consegue ficar bravo com o Hernandes, a gente não consegue ficar cobrando o Hernandes, porque ele é uma pessoa realmente maravilhosa. E ele é o meu professor, eu falo isso. Quando eu entrei no SBT, ele tinha o Televerdade e eu ficava no ponto dele. Então eu que ficava coordenando só do ponto, né?
E eu via o improviso. Sim. Na época atendia telefone. Eu lembro que um dia eu passei um telefone pra ele da Dona Clementina. E ele, alô, Dona Clementina! Dona Clementina não respondia. Dona Clementina! Dona Clementina não respondia. Olha, meu Deus. E aí caiu a linha. E não tinha mais que pôr no ar. E a gente tinha que continuar o programa. Eu falei, Hernandes, você tem que enrolar pelo menos mais 1 minutinho pra gente colocar outra ligação no ar. Aí ele, que pena, Dona Clementina. Mas então eu vou mandar um abraço pra cidade de Clementina. Aí ele começou a lembrar do nome do prefeito, sabe, dos vereadores. Falou, enrolou 2 minutos. Perfeito, coloquei outra pessoa no ar. Falei, gente, foi uma aula de jornalismo e de improviso aqui na minha frente. Ele praticamente é nosso Silvio Santos aqui da região, né? E você pode ser nosso Gugu, porque dá o boa noite! Adoro, Gugu! O do pintinho amarelinho. O pintinho amarelinho. Enfim. Finado Gugu, pelo amor de Deus. Que pena, o Gugu foi trocar o ar. Enfim, vamos fechar a matéria, né? Que eu quero agradecer a sua presença. Eu que agradeço, eu adorei. Eu adoro bater papo com pessoas incríveis e deliciosas, né, Camera Boy? Imagina, Camera Boy também adorei. Gente, eu fecho aqui do Scur Music, né, Solaris. Quero agradecer o Ederson Ribeiro Costa, a Cíntia Carreira, você, Flávio Zani, o SBT de ter liberado você. Imagina, né? Porque agradece. tudo, né? Tem a liberação. Um beijo pra vocês do SBT. E Forever You Tonight. Vou fechar. Beijo. Tchau, Flávio. Tchau.